E aí, tudo bem? Eu vim falar sobre surto social coletivo em grupo. Né? A nossa sociedade, né, mundial, ela tá com uma paranoia de falar de verde, né? Aí todo mundo pinta tudo de verde, fachada de verde, é, casa de verde, projetos, tá tudo verde nos projetos, simplesmente falar, não, vocês querem planta, na vez de trazer a planta para questão urbana, né? Tô jogando até um joguinho, né? Eu esqueci que é um jogo de edificações, né? Bem simples, tem planta dentro do joguinho, né? Dentro dos apartamentos, os caras ficam falando das plantas, né? E aí tem vários tipos de pessoas lá, né? Eles colocam as pessoas mais pobres como vagabunda, as ITI são os caras mais pilantra, um monte de coisa. Mas voltando à questão aqui. Os caras colocam verde em tudo, trazem verde para os grandes centros, porém a grande questão é que ou esses caras estão explorando coisas naturais ou estão processando coisas na natureza e trazendo plantas falsas, né? Que é até um gasto muito maior, né? De água, isso, aquilo. E o pior de tudo é que eu vi esses dias que os cientistas estão falando que pode haver uma extinção por excesso de planta no mundo, né? Olha para você ver a loucura da ciência, né? Mas vamos lá, eu não estou falando aqui sobre a questão da ciência, estou aqui para falar sobre o meu conhecimento, né? Meu conhecimento sobre a mente humana, meu conhecimento em psicanálise, né? E eu queria falar sobre o surto social coletivo. Por que tantos indivíduos embabacados estão todos em uma agenda globalista, ou numa agenda global, ou naqueles velhos filha da puta lá que quer controlar o mundo e tal? Tô acompanhando o canal do YouTube, mano, com uma ideia risada. O canal desse indivíduo dele falando sobre conspiração. Ai, ai. Eu não sei se ele está me acompanhando e quer me estudar, mas ele é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito de bom coração. Ô, profetinho, aqui, ó. Deixa eu comer um pouco. Não é ruim, não é ruim. É comida sem sal, sabia? Não é ruim, espera aí. Deixa eu dar comida pra eles. Momento profeta. Vamos lá. O... Voltando à questão aqui, vamos entrar no assunto do surto social coletivo em grupo. Por que que as pessoas, elas entram em ideias que nem são delas mesmas, não são nem próprias? Uma coisa que eu já percebi em vários indivíduos, né, que não, muitos não eram meus pacientes, eram os meus brinquedos. Quem tem transtorno bipolar tipo 2 é uma eterna criança e dentro dessa criança existe todo um trauma e os bipolares tipo 2 eles são extremamente perigosos porque eles fingem que são normais, né? Eles são esquizofrênicos e bipolares ao mesmo tempo, né? Alguns que vivem em um ambiente extremamente hostil são mais hostil ainda, né? Mas cada indivíduo é um indivíduo. O, o bipolar vive dentro de uma competição infinita, né? E não o bipolar tipo 2, mas o bipolar tipo 1, você vê uma infantilidade total dentro do bipolar tipo 1 e no bipolar tipo 2 você vê uma despersonalização total, né? Porém, a questão é o bipolar tipo 1. Os bipolares tipo 1, eles têm uma grande dificuldade de criar transferência, eles têm uma grande dificuldade de, como fala, ter pulsões dessa transferência, né? E o bipolar, ele tem muita facilidade de lidar com coisas e com ideias, e o bipolar você precisa tratar eles de um jeito. Tanto, eu tenho um amigo meu que ele é bipolar, que eu arrumei a bolsa de trabalho, costurei ela todinha na mão, e eu fui deitar um pouco, né? Eu vi ele deitado, eu deitei também, e me deu câimbra, eu chutei ele. Ele saiu chorando, se fosse outra pessoa ele teria quebrado a cara da pessoa, né? Mas ele vê que eu sou uma pessoa boa, né? Apesar de eu ser uma pessoa que estou preparado para a guerra, mas eu sou uma pessoa que tem um coração enorme.
E o bipolar tipo 2, você vê uma coisa que é um comportamento de criança e de adolescente. Eles só querem descobrir, só querem descobrir, eles só querem aprender, eles só querem lidar com algo e depois descartam, né? Isso é um comportamento de criança, um comportamento de adolescente, né? Que criança está descobrindo o mundo. O adolescente só quer, adolescente e criança só quer ganhar, 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 ganhar e descartam os brinquedos. E boa parte da população não tem transtorno bipolar, mas tem essa característica do transtorno bipolar. São eternas crianças que não aprendem a se entender ou a se conhecer, porque se entender e se conhecer e tentar entender as pessoas é uma construção extremamente complexa, extremamente profunda. É preciso entender o porquê que você tem o seu ponto de vista, o porquê que você toma atitudes, isso, aquilo, tal, né? E aí toda pessoa ela prefere o caminho mais fácil, de que simplesmente ver o que está acontecendo dentro do grupo e copiar esse grupo, né? E a pessoa prefere não desenvolver. E esse padrão comportamental é especificamente construído dentro da maioria, porque a maioria não tem QI alto, não tem entendimento e fica nesse comportamento infantil de que o pai deu isso, o pai deu aquilo, e que tem um não sei o que da internet, que tem um novo indivíduo, que tem um novo personagem. Minha época era Xuxa, Felipe Neto, isso, aquilo, tal, blá, 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 blá. E as pessoas crescem e o que acontece? O problema do mundo é o verde. Vamos inventar a mulher samambaia para rebolar. Vamos inventar a roupa verde. A gente está na época de Halloween, a gente está na época do namorado, a gente está na época daquilo, a gente está na época daquilo. Cada época, circunstâncias e situação moldam o comportamento das pessoas exatamente como a moda, né? Mas a moda é uma coisa completamente diferente. E quem realmente, mulher que realmente entende de moda, ó, eu te acho você um gênio, eu te acho você inteligente, eu te acho você acima da média, né? Isso aqui é até uma outra questão. Mas voltando à questão aqui, né? As pessoas elas não têm opinião e as pessoas elas seguem um fluxo e essas pessoas elas têm os seus interesses, elas misturam, fazem a camuflagem dessas coisas para estar entre a sociedade, ser aceito, ser querido e não ser taxado como uma pessoa fraca. E geralmente uma pessoa fraca, quando ela fica muito tempo isolada, ela começa a ter comportamentos histriônicos porque ela está em um ócio de comportamento. Mas isso aqui é também uma outra questão, né? Vocês não pensam como predador, né? Eu penso como predador, né? Tanto que eu morro de medo até de lidar com as pessoas e caçar as pessoas. E até vi uma pessoa comentando que pessoas extremamente agressivas são pessoas sempre isoladas e esquecidas na vida. Minha mãe era assim e eu sempre fui muito bem querido das pessoas, mas eu sempre busquei sempre o exílio, né? E eu tenho uma dificuldade muito grande de aceitar que as pessoas se aproveitem das pessoas mais fracas, né? E injustiça, né? Toda vez que eu brigo com uma pessoa, a pessoa fala assim: você tá brigando comigo, você vai passar por errado. Mas você, na verdade, você tá me ajudando. Várias pessoas já falaram isso pra mim, né? Pra você ver que até quando eu brigo com a pessoa, eu quero bem da pessoa. Mas voltando ao ponto aqui do surto social coletivo, que eu expliquei 2 vezes, agora eu vou explicar a terceira vez e vou encerrar o vídeo, é que, né, esse comportamento esquerdista, globalista, não sei o que, é uma questão diretamente ligada à falta da construção da pessoa, né, que eu falei 2 vezes, que é o comportamento dado aos pais e o comportamento imposto pela sociedade e o medo da rejeição da sociedade, fazendo com que a grande maioria não tenha opinião, só siga a opinião das outras pessoas. E existem alguns indivíduos que são tão fracos de personalidade que são indivíduos que só querem consumir as coisas. É tipicamente um bipolar em crise maníaca, mas não são bipolares e não estão em crise maníaca. Só simplesmente gostam de ficar assim: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aceitar, não sei o que e tal. E essa pessoa tem um valor, tem um equilíbrio, um valor de moral, né? Todo indivíduo que tem uma moral, a gente não pode colocar o indivíduo como uma pessoa que tem psicose, né? Geralmente os psicóticos eles não têm moral nenhuma, e se a psicose for muito profunda, a moral desse indivíduo cai para zero, né?
Então esse daqui, eu trouxe vários paralelos, você precisa ter um pouco conhecimento das coisas que eu falo para entender o que eu disse, mas eu quis explicar o porquê que existe tanto esquerdista comendo mato no mundo.